Graça e paz, irmãos. Amém. Quero ser um mensageiro aonde o Senhor me enviar. Nós estamos, durante esse ano, lendo e estudando, na medida do que o Senhor dá a graça, os profetas menores. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Obadias. Obadias. Tem gente que nem conhece esse nome na Bíblia. Especialmente quem é novo na fé, não está muito acostumado a ler o Velho Testamento, e quando a gente chega nos livros proféticos, que contém um contexto histórico muito acentuado, então aqueles que são mais novos, mais incipientes na fé, normalmente eles têm uma dificuldade maior, o que é natural. No entanto, mesmo assim, o Espírito fala através da sua palavra, que é a igreja, ao povo de Deus. Eu tenho certeza que qualquer um, sendo novo, nascido, sendo regenerado, nascido do Espírito, que é a habitação do Espírito, qualquer um, ao ler as Escrituras, em qualquer parte das Escrituras, certamente vai ter uma revelação do Senhor, vai conhecer o Senhor, vai ser abençoado pelo Senhor. Porque a promessa que Jesus fez a respeito do Espírito é que quando ele fosse derramado sobre a igreja, ele, o Espírito, guiaria a igreja a toda a verdade. Então não depende apenas do nosso conhecimento, mas depende sobretudo do Espírito querer falar. A minha oração durante esses dias, esses últimos 15 dias, enquanto meditava em Obadias, era essa: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, para que o meditar do meu coração, abrir da minha boca, seja agradável ao Senhor, honre ao Senhor. Vamos ler Obadias, como disse o pastor Lutero, é um Twitter, né? É um livro bem pequenininho, 20 versículos, rápido de ser lido, e eu espero que em um sermão a gente já contemple todo o livro. Diz assim: visão de Obadias, a revelação de Deus para Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como, porém, foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há, Edom, entendimento. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade,
nem lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregue os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião, lá em Jerusalém, haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananitas até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de vir do monte de Sião, ou do monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez, clamo ao Senhor por misericórdia, Deus, para que da Tua palavra, aquilo que Tu queres nos ensinar nessa manhã, possa ser aproveitado, Pai. Por isso peço misericórdia, Deus, sobre mim, sobre a minha boca, sobre o meu coração, e peço também misericórdia sobre todos nós que aqui estamos, Pai. A Sua unção, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Obadias é um livro sobre vingança, sobre a vingança dos homens e a vingança de Deus. É um livro complicado, porque o contexto histórico dele floresce em toda a linha praticamente. Existem muitas citações de lugares e muitos contextos históricos. O livro não foi escrito diretamente para Israel, não era diretamente para o povo de Deus, ou melhor, era para o povo de Deus tomar conhecimento sobre o que Deus demandaria ou faria contra o povo vizinho, que na verdade não era só vizinho de fronteira, mas era vizinho no coração também, porque fazia parte do povo que tinha sido gerado, que deveria ser o povo de Israel, ou melhor, vizinho ou amigo do povo de Israel. Esse povo de Edom é descendente de Esaú, e Esaú é filho de Isaque, assim como Jacó. Eles eram filhos do mesmo patriarca, e no entanto, depois que eles romperam, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o rompimento entre eles, depois que eles romperam, então parece que uma inimizade duradoura, uma ira, um rancor, uma briga se instalou entre os dois irmãos, depois as duas nações, e nunca mais parece que houve um acerto real, um acerto que pudesse dizer foi posto fim a essa guerra. Eu pensei muito a respeito desse texto. Vingança era uma palavra que na antiguidade, no mundo grego, tinha sido atribuída a uma deusa, e foi assim que foi ensinado durante muitos anos na história da humanidade. A vingança pertencia aos deuses, e nenhuma vingança humana poderia retratar com equidade a justiça que deveria vir como parte da vingança. A deusa Nêmesis, que era a deusa grega, que era a deusa da vingança, era uma deusa belíssima, lindíssima, e ela de fato julgou inclusive alguns semideuses por causa do seu orgulho, da sua arrogância. Assim é que era passado como uma espécie de padrão ético, até um padrão meio que moral dos deuses do Olimpo. Assim era passado pelo conhecimento popular, pela cultura geral. Em Israel, a vingança pertencia ao Senhor.
Deus quis se apoderar dessa matéria desde o começo, quando Ele começou a tratar face a face com o povo. Ele fez questão de dizer: olha, minha é a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus sabe que enquanto vivemos aqui na terra, injustiças são feitas. Deus sabe que seu povo, eu e você, vamos passar por injustiças. Deus sabe que pessoas que são ímpias, que não têm amor nem temor do Senhor, e até pessoas mesmo que sendo de Deus, ou que conhecem a Deus, Deus sabe que vai acontecer situações onde com falta de piedade, falta de misericórdia, vai pisar sobre o outro. E quando isso acontece, um desejo de vingança toma conta do coração. O Senhor conhece que a natureza do nosso coração ainda tem na sua essência aquela essência divina da justiça, do padrão de não ser quebrada a justiça. Mas nós não temos, irmãos, nenhum de nós, mesmo aqueles que foram feitos filhos de Deus, nós não temos como retribuir com justiça a ninguém. Na lei do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, se fosse aplicada de maneira rígida, contemplando o absoluto da lei, todos seriam cegos. Não haveria absolutamente ninguém que pudesse ter pelo menos um olho, porque seria necessário dá-lo para que a justiça se efetivasse. Então Deus simplesmente tomou para si a responsabilidade. Deus disse: minha é a vingança. Jesus acredita nisso. Se você ler lá na primeira carta de Pedro, quando Jesus fala a respeito dos impropérios, da ignomínia, da vergonha, da injustiça que foi feita contra ele, ele diz que ele tudo dispensou ao Senhor. Ele entregou para que Deus julgasse retamente o que foi feito com ele. E ele diz, Pedro diz, ele fez isso para que a gente siga os seus passos. Ou seja, se há que se esperar alguma justiça aqui na terra, se a gente quer que alguma justiça aconteça conosco a respeito do mal que nos foi feito, então é preciso que a gente espere no Senhor. Deus é um Deus de justa retribuição. Esse livro foi escrito por Obadias, que literalmente quer dizer servo de Yahvé, servo de Deus, e foi escrito por ele, ou foi pregado por ele, aparentemente para o povo de Israel, como um consolo, como uma esperança, porque o povo de Edom, aqueles que deveriam vibrar com o crescimento do seu irmão Israel, eles simplesmente odiavam Israel e queriam o mal. E toda vez que Israel encontrou-se em crise e em briga com os seus vizinhos, em guerras, Edom, toda vez que teve a oportunidade de se aliar aos inimigos de Israel, Edom assim o fez. Em pelo menos 6 oportunidades, Edom fez questão de entrar contra Israel, especialmente tentando entrar em Jerusalém para destruir Jerusalém. E assim diz a história que uma das vezes ele conseguiu participar, ainda que depois essa nação, que foi a nação de Nabucodonosor, a Babilônia, essa nação depois se voltou contra os edomitas e também os destruiu. E talvez precisamente a respeito dessa última investida que foi feita contra Jerusalém pelos babilônicos, talvez seja precisamente a respeito disso que Obadias esteja falando. Os estudiosos não têm certeza a respeito da data em que foi escrito Obadias. Alguns falam a respeito da segunda invasão que foi feita em Jerusalém, cerca de 860 por aí antes de Cristo, mas outros falam que foi a respeito da invasão babilônica sobre Jerusalém. Eu não tenho a mínima condição de atribuir data, mas o ensino de Obadias vai além da gente conhecer as datas. Deus está querendo consolar seu povo, eu e você. Deus está querendo consolar lá, Judá, dizer para Judá: olha, espera no Senhor. Deus viu o que você passou, Deus sabe o que aconteceu com você, Deus sabe como estava seu coração, e Deus sabe também onde você agiu, como você reagiu, o que foi que você fez. Deus sabe. Então espera no Senhor, porque Deus vai retribuir, e a justa vingança do Senhor pode ser esperada pelos servos do Senhor com alegria no coração, até porque a gente encontra nos Salmos, inclusive nos Salmos de Davi,
essa esperança de que Deus julgaria os opressores, de que Deus julgaria os vidimadores, de que Deus julgaria todos aqueles que humilharam a Davi ou humilharam a algum dos servos do Senhor. A verdade, irmãos, eu preciso dizer isso com clareza. Nós precisamos tomar muito cuidado quando estamos lidando com um servo do Senhor. Eu não estou falando de pastores apenas. Se bem que a Bíblia fala que os ministros do Senhor, os pastores do Senhor, eles são de especial cuidado do Senhor. E aqueles que se opõem ou que de alguma maneira fazem mal contra os pastores do Senhor, aqueles ungidos do Senhor, de alguma maneira vão contemplar um amargor ainda maior. No entanto, a palavra que tem em Obadias não fala precisamente a respeito de pastores, fala a respeito de servos do Senhor, como Obadias era, apenas um servos de Deus. Nós precisamos cuidar, porque quando a gente de alguma maneira quer o mal, ou a gente fabrica o mal contra algum servo do Senhor, pode ter certeza que do céu Deus está julgando, e uma justa retribuição, uma vingança vem para restabelecer a justiça, vem para dimensionar as coisas. Obadias é um livro maravilhoso para aqueles que se entregam ao Senhor, mas é um livro terrível para aqueles que de alguma maneira têm demanda contra o outro, para aqueles que ainda têm no seu coração rancor, amargura e desejo de vingança. Por isso, se Deus permitir, nessa manhã é uma boa oportunidade para aqueles que têm algum tipo de vingança no coração, ou rancor, ou mágoa, ou ressentimento, ou seja qual for a palavra que você queira usar. Se você ainda tem, se você ainda alimenta, talvez seja hoje o dia em que Deus pode dizer para você: filho, eu vi, filho, eu percebi, por favor se acalme no meu colo, se acalme diante de mim, eu vou julgar, eu vou fazer a reta justiça. Deus quer dizer para você que a sua causa é dele, e que você pode simplesmente descansar no Senhor e entregar o perdão a quem lhe fez mal, porque se assim você o fizer, você será como o filho de Deus. É pelo menos o ensino que Jesus fala nas suas bem-aventuranças, fala no seu sermão da montanha. Não há um padrão mais elevado do que o que está lá no sermão da montanha, onde Jesus diz para a gente abençoar aqueles que nos maldizem, para a gente orar e amar aqueles que são nossos opositores, e diz que se o inimigo tiver sede, para a gente dar de beber, e se ele tiver fome, para a gente dar de comer. E diz mais, diz: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ou seja, se a gente de todo o coração perdoa e entrega a nossa causa, a violência que nos foi feita, a injustiça que nos foi causada, e a gente entrega ao Senhor, pode ter certeza, irmão, não tem como passar despercebido por Deus. Deus vai retribuir a cada um. Portanto, temor e terror para aqueles que estão com o coração cheio de vingança e não entregam ao Senhor. Por outro lado, aqueles que foram de alguma maneira destruídos, esmagados, contemplados pelo mal, oprimidos, esses podem ter hoje uma palavra de consolo e de bênção por causa da palavra do Senhor. Vejamos então o contexto de Obadias naquilo que nos é possível falar nessa manhã. Como eu falei, Edom é herança de Esaú. Esaú é filho de Isaque, assim como Jacó. O desentendimento entre Jacó e Esaú foi desde muito cedo. Na verdade, foi mesmo antes de nascer. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 10. Vou ler do versículo 10 até o versículo 14. Nesse contexto que Paulo cita isso, Paulo está falando a respeito de eleição, predestinação, coisa que eu sei que alguns irmãos têm dificuldade no coração de entender, talvez até porque ainda não conhecem muito bem a soberania de Deus e a natureza de Deus e o cuidado de Deus. No entanto, apesar de estar dentro de um contexto de onisciência e de soberania, e Deus falando a respeito de eleição, as palavras são muito claras. Veja que já havia uma espécie de disputa ainda no ventre materno, mas que Deus já tinha dado sentença a respeito dessa luta, antes mesmo que a luta acontecesse. Diz assim a partir do versículo 10, capítulo 9:
E não ela somente, falando de Sara, mas também de Rebeca, ao conhecer de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já lhe fora dito a ela, a Rebeca, o que? O mais velho será servo do mais moço. Veja só, o mais velho será servo do mais moço. E aí depois diz, o mais velho é Esaú. E Jacó, que nasce com a mão segurando o calcanhar de Esaú, por isso o seu nome, aquele que pega no calcanhar, que traz a ideia daquele que consegue driblar, ou aquele que consegue simplesmente dar um jeitinho para prevalecer, um enganador. Jacó diz, o texto já diz, ainda não tinha sido feito nem mal ou bem por nenhum dos dois, mas Deus já tinha determinado pela sua presciência e eleição como as coisas haveriam de ser, não por causa do mal ou do bem que tinham feito, mas por causa do propósito de Deus eterno. O mais velho será servo do mais moço, Esaú será servo de Jacó. Versículo 13, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí você diz, aí eu não entendo mais nada. Aí a gente precisa ler o versículo 14, que diremos pois? Há injustiça da parte de Deus? Talvez foi isso que o seu coração disse, Deus é injusto. Então a resposta de Paulo é, de modo nenhum. Então não pode se contemplar injustiça no coração de Deus, de maneira nenhuma, porque Deus tem propósitos que eu e você não conhecemos, e na sua imensa soberania e sabedoria, nenhum dos propósitos de Deus tem injustiça. Antes todos são justos e retos, todos os caminhos do Senhor. Mas antes de estarem nascidos, antes de começarem a viver aqui na terra, de provarem qualquer mal ou bem aqui na terra, antes, Deus já havia escolhido e determinado quem seria maior do que quem. Será que você conhece isso nas Escrituras, irmão? Porque isso é a doutrina da providência, que fundamenta muito a nossa posição diante da terra. Será que eu e você cremos que Deus simplesmente determina quem vai ser maior e quem vai ser menor, quem vai ser servo e quem vai ser senhor na face da terra? Ou será que nós não cremos? Nós cremos como qualquer ímpio crê, que é pelos nossos méritos, que é pelo nosso esforço, que é pelo nosso próprio crescimento, que galgamos espaço aqui nesse universo, para cada um de nós ser senhor, e nenhum de nós ser servo. Será que não cremos na providência divina que determina assim, quem vai ser rico e quem vai ser pobre? Não quem vai ser miserável, porque quem determina quem vai ser miserável é a corrupção humana. É o flagelo humano quem determina a miserabilidade humana. No entanto, quem determina assim quem vai ser senhor e quem vai ser servo, desde o começo, é o próprio Deus. Essa é a doutrina da providência. E se é assim, se a doutrina da providência prevalece sobre todos os determinados e propósitos e desígnios dos homens, se ela prevalece, então deixa eu dizer para você que é Senhor. Curve-se diante do Rei da Glória e diga para Ele, Deus tenha misericórdia de mim, porque um juízo ainda maior será pesado sobre você, se você é senhor de alguém, se você manda em alguém, porque a justiça de Deus se prova na terra muitas vezes pelas suas decisões, e se há injustiça nas suas decisões, não pense que vai passar despercebido pelo Senhor, se você é senhor de alguns. Mas se você é servo, preste muita atenção, porque tudo o que você faz, cada obra que você não faz para o seu Senhor aqui na terra, você faz para o seu Senhor do céu, e o seu Senhor do céu, Ele é glorificado pelas suas boas obras, à medida que você faz com justiça e equidade cada uma delas, para abençoar, e não simplesmente por causa de dinheiro que você quer, e muitas vezes faz murmurando, se queixando, e só faz quando os outros estão vendo. Quando o patrão está vendo, quando alguém está olhando e pesquisando, não faz de bom grado, não faz para a glória de Deus, não faz com o coração farto, antes faz cheio de cobiça, cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de rancor. Quantos servos foram chamados por Deus para serem servos e ocuparem essa boa posição na face da terra, e no entanto nunca se contentam com a providência de Deus. Eu tenho por certo que Deus
há de fazer alguns crescerem e há de fazer outros serem bons servos. Mas eu não tenho dúvida que quem é do Senhor, quem conhece o Senhor e ama a providência do Senhor, diz amém para qualquer uma das posições e de coração agradecido serve a Deus, seja como Senhor, porque não é dono de coisa nenhuma e vai responder tudo diante de Deus, ou seja como servo, que também não é dono de coisa nenhuma, mas está respondendo diante de um Senhor aqui na terra, para que o propósito e a glória de Deus seja elevada. Esse é o contexto onde as coisas começam a acontecer. Mas agora eles nascem, e depois que eles nascem a coisa começa a ganhar novos ares. Quais são os novos ares? A crise entre os dois é por causa da bênção. Jacó quer a bênção de Deus. Esaú não se importa com a bênção de Deus. Mas enquanto um se importa e o outro não se importa, a bênção deveria vir sobre Esaú, porque Esaú é o primogênito, é o primeiro. No entanto, Deus já tinha determinado que a bênção viria sobre Jacó. Mas Jacó não consegue esperar a providência de Deus. E Jacó então arranja um jeito, um mecanismo de fazer isso. Quando Esaú volta de uma caçada, morto de fome, quase já sem forças, então Jacó tinha preparado um cozinhado de lentilhas e oferece para Esaú, e Esaú diz: olha, eu quero comer isso aí sim, estou morrendo de fome. Então Jacó diz: olha, eu dou para você, desde que você me passe o direito de primogenitura. Irmãos, você encontra isso no capítulo 25 de Gênesis. Eu não vou abrir aqui agora porque não dá tempo. Mas capítulo 25 de Gênesis trata exatamente a respeito disso. Então você pode ler. Eles fizeram um acordo. O que eu quero dizer com isso é que o acordo estava oficializado e estava certo, estava feito. Agora Esaú não tem direito à primogenitura, Jacó tem direito à primogenitura, mas quando chega numa certa idade, quando o pai sabe e sente que já está para morrer, quando está na hora dele passar a sua herança e passar a sua bênção, o que é que ele faz? Naturalmente ele não sabia do acordo que os filhos tinham feito. Então Isaac diz: Esaú, venha cá, casse, prepare para mim um cozinhado, uma comida gostosa, e depois que eu comer a comida que você caçou, eu vou abençoar você. E ele sai para caçar, e nessa hora então Jacó diz: eita, desculpa, não é nem Jacó, é Rebeca, a esposa, a mãe dos dois, diz: eita, se Esaú for e voltar, ele vai receber a bênção. A bênção não é mais dele, é a bênção de Jacó. Então nessa hora a Rebeca diz: Jacó, pega uma ovelha sua, eu vou fazer um cozinhado bem gostoso, você entrega a seu pai, e na hora que você entregar ao seu pai, ele vai lhe abençoar como se você fosse Esaú, porque nesse momento Isaac já era cego, já era muito idoso, então já era cego e não conseguia ver. E aí o que é que acontece? Jacó disse para Rebeca com todas as letras: eu não quero ser amaldiçoado pelo meu pai. Quando ele pegar na minha pele e sentir o meu cheiro, ele vai ver, esse não é Esaú, porque Esaú era todo cabeludo e Jacó não era cabeludo. Então ele disse: não, eu não quero ser amaldiçoado pelo meu pai. E Rebeca disse: olha, não tem problema, se ele lhe amaldiçoar, a maldição vem sobre mim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos disfarçar você. E disfarça ele com couros de cabra, e faz ele parecer que é cabeludo também, e põe um cheiro, aquele cheiro de mata, aquele cheiro selvagem. E o pai então se engana e dá a bênção, e a partir daí existe uma grande inimizade. Porque quando Esaú chega e o pai já tem abençoado Jacó, e na hora que Isaac descobre que houve essa enrolação, essa coisa toda na sua casa, então Isaac diz: olha, Esaú, eu não tenho mais bênção nenhuma para dar a você. E cumpre-se o que está escrito lá em Romanos capítulo 9. A palavra que eu tenho para dar para você é que você será servo do seu irmão mais novo, e que você vai habitar nos lugares não precisamente melhores dessa terra. E quando ele recebe essa palavra, ele é tomado de ódio. E no capítulo 47 de Gênesis a gente encontra, no versículo 41 e 42, por favor abra, esse precisamos ler. 27, capítulo 27 de Gênesis, versículos 41 e 42. Veja o que encontramos. Esse é o contexto que estamos falando. Então diz assim, veja: passou Esaú,
capítulo 27, a partir do versículo 41 e 42, diz: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, o meu irmão. Aí versículo 42: chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras, as palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: ó, eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, lá em Harã. Você percebe as palavras que são ditas no versículo 42? Esaú teu irmão se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Aqui está a raiz da vingança. E aqui está o problema, que a gente não consegue retribuir com equidade alguém que nos fez um mal grande. Diz o texto aqui que o consolo que habitava o coração de Esaú era a morte do seu irmão Jacó. Ele se consola na ideia de matar o seu irmão. Pois bem, depois, pela graça de Deus, de muitos anos que Jacó está fora, quando ele volta, há uma reconciliação entre os dois. De fato, no texto de Gênesis nós encontramos uma reconciliação, ou seja, não é uma embromação. No entanto, parece que obviamente eles ficaram morando em terras distantes um do outro, e parece que a causa que foi reconciliada naquele momento não se resolveu por completo, porque durante anos, mais de 14 anos, enquanto eles estiveram distantes e o ódio foi alimentado e esse consolo foi abraçado no seu coração, esses anos todos, parece que a família de Esaú, os filhos de Esaú, a casa de Esaú, também se consolou com o fato da morte de Jacó. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus que a raiz de amargura, ela contamina. Preste atenção, irmão. Se você tem alguma causa, alguma vingança, alguma dor no seu coração, ela não vai ficar só em você. Preste muita atenção no que eu estou lhe falando. Ela não vai ficar só em você, ela vai contaminar outras pessoas. E quando contaminar outras pessoas, esse mal vai se perpetuar na face da terra. Jacó e Esaú se reconciliam, mas aparentemente o mal que tinha acontecido na casa de Esaú, nas conversas de Esaú, no consolo que abrigava o coração de Esaú, ele se perpetuou na casa de Esaú, os filhos de Esaú, os netos de Esaú, e assim vem as próximas gerações, ao ponto de, quando o povo de Israel saiu do Egito e queria chegar na terra prometida, Moisés manda pedir a Edom: por favor, deixa eu passar por suas terras para eu entrar na terra prometida. E Edom diz: quem? Vocês, se passarem por aqui a gente mata tudinho, vocês são nossos inimigos, nunca fomos amigos. E esse é um dos primeiros impasses que nós vamos encontrar depois da história entre Jacó e Esaú. Agora o povo edomita e o povo de Deus, o povo israelita ou o povo de Judá. Essa luta vai se perpetuando, um querendo o mal do outro, mais precisamente Edom querendo o mal de Israel. Aparentemente nós não encontramos na história nenhum relato de uma invasão de Israel ou de Judá contra Esaú ou contra Edom, mas encontramos vários relatos, pelo menos 6, onde os edomitas se aproximam ou tentam fazer o mal contra Israel, à medida que os inimigos de Israel também tentavam fazer o mal. Essa vingança, ela é fruto de alguma coisa que acontece dentro de nós. Essa amargura, essa coisa renhida que fica aí dentro, é fruto de alguma coisa. Não é só fruto da justiça que foi quebrada, porque essa Deus vai apaziguar, mas é fruto também de um orgulho ferido. Preste bem atenção, meu irmão. Seu orgulho não é contemplado por Deus com bons olhos. A nossa amargura nasce como fruto do orgulho ferido, e o seu orgulho não é olhado por Deus com bons olhos. Deus não olha para o orgulho de ninguém e diz assim: parabéns, muito bem. Nossa arrogância é a mãe da nossa vingança, é a mãe do nosso sentimento de injustiça, essa injustiça própria que sentimos.
Mas é mais do que isso, não é apenas a arrogância. Deixe-me elencar pelo menos mais um motivo que eu considero como sendo mãe também dessa arrogância, ou melhor, dessa vingança, desse desejo contra o outro. Trata-se da nossa inveja. Nós somos invejosos, irmãos. Você pode dizer assim: pastor, eu falo por você, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu posso dizer para você, então, eu sou. Eu tenho vergonha disso, mas eu sou. Nós olhamos, por exemplo, nós olhamos o Salmo 77, ou é 73, toda vez eu me confundo nesses dois salmos. Nós vemos o salmista dizendo assim: eu olhei para os ricos, olhei para os arrogantes, para os soberbos, e vi o crescimento deles, e no meu coração eu ficava muito mal, até que eu contemplei o Senhor, quando eu entrei na casa do Senhor, e olhei para o fim deles, e o meu coração se apaziguou. Eu posso dizer para você, eu não tenho inveja de rico, não. Normalmente eu não tenho inveja nenhum de um rico. Muitas vezes eu tenho pena, especialmente aqueles que não conhecem a Deus. Mas eu tenho outras invejas que eu não vou dizer aqui de púlpito. E eu vou dizer para você com muita ousadia: você também as tem. Talvez seja inveja de rico, talvez seja inveja de um irmão seu de sangue, que você diz assim: minha mãe sempre protegeu, meu pai sempre protegeu. Ou então você diz assim: parece que tudo dá certo para fulano, nunca dá certo para mim. Eu quero dizer para você, muito provavelmente o que alimenta esse sentimento em você é inveja. Não é injustiça, é inveja. A Bíblia fala para a gente se alegrar com o sucesso do nosso irmão, para a gente se regozijar. E a Bíblia fala para a gente se entristecer com as desventuras, com as coisas ruins que acontecem com os nossos irmãos, não para a gente se alegrar. Mas parece que nos nossos dias o inverso tomou conta do coração. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente vê as pessoas sendo desfavorecidas e outras se alegrando por causa do desfavorecimento. Alguém está levando uma prensa, alguém está levando um desequilíbrio, um problema, uma coisa, e o outro está lá no seu coração dizendo: bem feito, é isso mesmo, está vendo? Acha é pouco. O livro de Obadias precisamente trata a respeito desse assunto. Vingança, fruto dessas duas coisas. Primeira é a nossa arrogância. A gente quer ser maior do que os outros. E a gente tem muita desculpa para dizer isso. Não, é porque eu tenho que ser o melhor possível. Está certo, desde que o seu padrão não seja o outro, seja Deus. Porque se o seu padrão ser melhor possível é o outro, é quando você olha para uma pessoa que tem mais nível acadêmico, ou quando você olha para uma pessoa que tem mais riqueza, ou quando você olha para uma pessoa que tem mais empresa, ou quando você olha para uma pessoa segundo esse mundo e você julga segundo esse mundo. Eu digo para você, o que alimenta seu coração é inveja, irmão. Mas se você tem que ser o melhor possível diante de Deus, muitas vezes você vai ter que rever-se e humilhar-se e arrepender-se dos seus maus caminhos. O seu melhor diante de Deus sempre é fruto do dom que Deus deu a você, sempre é fruto da operação do Espírito. O melhor de Deus em você é o melhor que você tem para Deus. Você não tem um melhor para Deus em si mesmo, mas tudo que você tem é fruto do que Deus lhe deu. São os dons de Deus, são as boas dádivas de Deus, a generosidade de Deus que fez você ser quem você é. E portanto você ser bom ou não, ou ser melhor, ou desenvolver máximo o seu potencial, diz respeito muito mais à submissão a Deus e a dar espaço ao Espírito agir em você, do que naturalmente você mesmo
se avultar e dizer: olha como eu sou, olha como eu posso, ou dizer para si mesmo: eu vou conseguir, eu vou conquistar. Sabe essa história de autoajuda, essa história de pessoas que ficam lá no pensamento positivo e afirmando: eu vou, e eu vou, e eu vou. Muitas têm na essência um ateísmo pragmático. Não vai coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem Obadias. E em Obadias a gente encontra um Deus que diz assim: eu dou limite para as coisas. Eu quebro a arrogância dos arrogantes. A gente poderia passear em textos na palavra que fala a respeito disso, mas eu quero deixar um texto aqui, que esse texto de certa forma deixa muito clara a posição de Deus contra os altivos, contra os arrogantes. É Isaías capítulo 2. Eu não vou pedir para você abrir, mas se esse assunto de alguma maneira demanda de você alguma coisa, leia Isaías capítulo 2 com consideração e apreço, e pense no que Deus demanda contra pessoas arrogantes. Mas a palavra fala não apenas de arrogante, fala também dos invejosos. A inveja é uma maneira de suscitar e florescer o mal contra o próximo, especialmente contra aquele que é maior do que a gente, contra aquele que se engrandece diante da gente. É muito complexo a gente julgar a justiça. Todos nós fazemos. Nós ouvimos uma notícia no jornal e nós olhamos e dizemos: isso foi injustiça. Nós olhamos uma sentença no Tribunal Superior lá do nosso país e dizemos o quê? Isso foi certo, isso foi errado. Nós julgamos a justiça. E não apenas julgamos a justiça dos homens, infelizmente nós também julgamos a justiça divina, porque nós não seguimos o padrão que a Bíblia diz. E o padrão que a Bíblia diz é alegrar-se com os que se alegram. Se algum irmão nosso, se alguém está progredindo, está crescendo, está se tornando maior, está se tornando senhor de alguma coisa, é para eu e você dizermos: glória a Deus, o Senhor abençoa, Deus faz crescer, faz prosperar, no nome de Jesus, amém. Mas se tem algum irmão que foi demitido, que está passando por privação, que aí você diz: mas isso é por causa das coisas que ele fez, isso é porque, pode até ser, irmão, pode ser consequência natural dos atos dele. Nem por isso é para eu e você nos regozijarmos ou dizermos assim: muito bem, detona. Esse não é o caminho de um servo de um homem de Deus. O texto de Obadias trata sobre vingança. E rapidamente o esboço de Obadias é esse. Dos versículos 1 até o versículo 4, você vai encontrar a revelação da sentença. A palavra é dita como uma visão. Uma visão é uma revelação. Uma coisa que o cara não estava nem buscando, de repente, bum, chegou. E a visão trata de que vai haver uma sentença divina sobre Edom, e isso é bom para mim e para você. Vai haver, amém, irmãos, ou não? Vai haver. Segundo, a gente vai encontrar até onde vai essa vingança de Deus, ou vai essa justiça de Deus. Nós vamos do versículo 5 até o versículo 9, falando exatamente sobre essa retribuição de Deus, ou seja, a visão de sentença. Essa sentença, ela tem aspectos práticos onde as coisas vão acontecer. Por exemplo, nós encontramos no versículo 5, no versículo 6, falando assim: olha, vai haver uma violência contra vocês, os inimigos vão entrar na terra de vocês, vão destruir, eles vão ser muito mais destrutivos do que o comum. Depois você encontra no versículo 7, dizendo que vai haver traição. Os aliados de vocês vão trair vocês, vão abrir as portas para vocês serem maltratados, serem esfaqueados. Depois o versículo 8 fala que o problema vai ser porque aqueles que são entendidos, os sábios, os conselheiros, os que normalmente no meio da guerra dão uma solução, eles vão perder o entendimento, porque Deus vai agir contra eles. A vingança de Deus não é a vingança dos homens. E então no versículo 9 ele fala que até os homens valentes, ou seja, os especialistas em guerra, as pessoas que normalmente poderiam fazer diferença na hora da batalha, eles também vão estar invalidados, porque Deus vai os invalidar. Ou seja, a destruição vai vir, e vai vir por todos os lados, porque não é uma destruição produzida pelos homens, é uma destruição produzida por Deus. Os inimigos vão entrar,
Os amigos vão se tornar de alguma maneira traidores. E além desses problemas de traição e de tudo isso que é muito mal, diz: aqueles que eram sábios, os entendidos que podiam ajudar, perdem completamente o juízo. E os valentes que poderiam proteger, não tem mais como proteger, porque eles estão incapacitados. É Deus que está agindo. Aí você encontra o segundo momento nessa epístola, nesse pequeno Twitter, né, de Deus para Obadias, quando ele fala o motivo dessa sentença. Deus diz aqui do versículo 10 até o versículo 14 qual é o motivo. Eu poderia até o versículo 15 talvez. Ele diz: primeiro é por causa da violência que você fez a Jacó, seu irmão. Enquanto você alimentava vingança, toda vez que você teve a oportunidade de fazer mal, você fez. Aí você pensa que passou despercebido por mim? Passou não. Você fez mal para o seu irmão? Pois agora eu vou retribuir. Segundo, você encontra aqui no versículos 11 e versículo 12, ele falando sobre o contentamento que havia no coração de Esaú, ou de Edom, dizendo: como assim? Vocês se alegram com a desgraça de Jacó? Toda vez que Jacó teve algum problema, toda vez vocês se alegraram. É por causa disso que eu vou dar a vingança, é por causa disso que eu vou dar a retribuição. Não se alegre com a desgraça dos outros. E depois do versículos 13 até o versículo 15, por causa da agressividade desse povo. Esse povo, quando tinha a oportunidade de fazer um mal contra Jacó, os vizinhos, os inimigos de Israel, vinham com uma certa agressividade, mas esse povo parecia que fazia questão de pegar ainda mais, de fazer ainda pior do que o que os outros já tinham feito. Então Deus disse: olha, está pensando que eu passo essas coisas a limpo? Que isso eu não olho? Eu olho. Então, irmãos, como é sério esse negócio. Como é sério as relações humanas, como é sério o que fazemos ao outro, como é sério como tratamos o outro, como é sério as oportunidades que temos de fazer de alguma maneira justiça própria, como é sério a gente precisar se humilhar e se calar diante de Deus e esperar do Senhor a justiça que vem para o bem de todos. Como é sério, como nós não podemos brincar com essa matéria. E aí do versículo 15 em diante até o versículo 21 nós encontramos Deus dizendo: olha, esse dia vai ser associado, vai ser lembrado como também o dia do Senhor, porque no dia do Senhor eu vou julgar todas as nações. Pastor Lutero, quando falou aqui recentemente, em Joel, ele falou a respeito do dia do Senhor. E Deus faz um paralelo, diz: como o dia do Senhor, assim também vai ser o dia de Edom. Eu vou trazer juízo e as coisas vão acontecer em Edom. E eu não vou esmiuçar o texto, mas o que ele diz é que os domínios de Edom, assim como os domínios dos vizinhos, inclusive daqueles que fizeram aliança com Edom, esses domínios todos, eles vão ser colocados para Jacó de volta, porque Deus vai fazer o seu povo de novo prosperar, de novo florescer, por causa da sua graça e misericórdia. No final, então, além de dizer que Deus vai trazer a justiça contra os opressores, Deus está dizendo: eu tenho misericórdia de você, meu povo, e vou fazer você crescer de novo. Irmãos, um versículo tem me acompanhado mais recentemente, nesses últimos 15 dias, de maneira assim, irrefutável. Eu não tenho como parar, eu não tenho como dizer não a ele. É Romanos 8, 28. Eu e você sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos, ou não? Você sabe disso? Todas as coisas, as justas, as injustas, as boas, as amargas, as injustiças que foram feitas, as coisas que foram feitas nos bastidores, as coisas que quebraram nossas pernas, as coisas que nos macularam, que nos magoaram, todas as coisas, nada passou despercebido diante do Senhor. Amém, irmãos, ou não? E Deus vai lhe abençoar. Irmão, finalizar dizendo para você: há alguma coisa no seu coração que você precisa dizer para o Senhor: Deus, me limpa o meu coração, eu não quero mais morar com isso, eu não quero mais meu coração cheio disso. Estou me lembrando aqui das palavras do Sermão da Montanha, quando Jesus disse: se vocês não perdoarem aos homens
tão pouco vosso Pai Celeste vos perdoará. E essa é uma das causas das nossas orações cessarem. Talvez seja uma das causas da gente ter tão pouca gente nas reuniões de oração. Mágoas, ressentimentos. Se tem, irmão, esse empecilho no seu coração impedindo você de viver a vida de Deus, impedindo você de provar o que há de melhor de Deus para você, eu quero lhe fazer um desafio de você hoje se propor diante de Deus dizendo assim: Pai, limpa o meu coração. Eu resolvi fazer jejum, pedir a Deus, me humilhe, Senhor. Limpa o meu coração. Eu não quero viver assim. Eu estou chamando você, se você sabe que tem coisa no seu coração, a tomar uma atitude hoje, a lutar contra isso. Não lutar mais contra o seu opositor, contra aquele que é opressor, contra aquele que lhe faz mal, contra alguém que de alguma maneira lhe deprecia, mas lutar contra o seu ego elevado, contra a sua inveja, contra a sua arrogância, lutar contra o seu desejo de justiça própria, lutar e perdoar e fazer do seu coração a habitação do Espírito Santo, uma casa limpa, ornamentada, justa, piedosa, para a habitação do Espírito Santo. Quero chamar você para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a perdoar. Eu quero lutar de todo o coração. Se esse é o seu caso, irmão, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você agora, pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia, porque eu também estou pedindo pelo meu coração. Por favor, fique de pé, nós vamos orar, se esse for o seu caso. Se esse é o seu caso, irmão, fique de pé. Você precisa se expor. Precisa colocar isso diante do Senhor de forma exposta. Se é o seu coração, irmã, fique de pé. Não tenha vergonha. Mais vergonhoso vai ser o dia do Senhor. Fique de pé. Pai, estamos de pé aqui para dizer para o Senhor que estamos, na verdade, caídos. Estamos de pé aqui para dizer para o Senhor que precisamos ser levantados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de reconciliação. Nós precisamos no nosso coração de um mover do alto, Senhor. Nós precisamos que o Senhor mesmo quebre as arestas, os impedimentos, que o Senhor faça no nosso coração uma morada digna do Teu Santo Espírito, ó Deus. Por isso nós estamos de pé, Senhor Deus, para dizer para o Senhor quanto precisamos de Ti. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, por favor, nos ajude, Senhor Deus, nessa luta contra o mal que habita em nós, contra essa vaidade elevada que se levanta dizendo que a gente não pode perdoar, que a gente não deve perdoar, que o outro não merece o perdão. Meu Senhor, eu te peço, por favor, quebra o nosso coração, quebra essa vaidade maldita, Senhor, que sejamos humildes diante do Senhor. Também eu te peço, ó Deus, e te peço mesmo misericórdia, ó Deus, contra todo tipo de inveja que se torne amargura dentro de nós. Ó Senhor, sim, eu te peço, toda vez que o nosso coração deseja alguma coisa que não é da Tua providência, que não vem dos Teus sonhos, é pecado, e pedimos ao Senhor: liberta-nos, Senhor Deus, liberta-nos, dá-nos a postura correta, Senhor, dá-nos, Senhor, a postura de um guerreiro espiritual, que se põe com a armadura espiritual contra todos esses principados e potestades. Ó, eu te peço, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Tenha misericórdia de nós, todos que nos levantamos aqui, temos um testemunho, Senhor, temos alguma coisa, temos algum fato, tem alguma história, tem alguma coisa dentro de nós. Eu te peço, Senhor, Tu que contemplas, ó Senhor, Tu é a vingança, Tu é a justa retribuição, e eu sei o que o Senhor fará a justiça, mas Pai,
Ó Senhor, liberta-nos dessa justiça própria no nome de Jesus. Faça o nosso coração se alegrar com a tua prosperidade, com a tua bênção sobre nós, porque o Senhor nos tem prometido a bênção do Senhor. Seja suficiente para nós a bênção do Senhor, ó Deus. Traz no nosso coração alegria, uma alegria genuína, sincera, cheia do Espírito. Eu te peço, Deus, que atitudes práticas, as que precisam ser feitas. Se alguém precisa pedir perdão a alguém, se alguém precisa se humilhar diante do outro, eu te peço que isso aconteça, Senhor Deus. Por favor, Senhor, por favor, quebra o ciclo maldito de inveja, de ambição e de amargura dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.